Olá, meus amigos. Eu gostaria de falar um pouco a respeito dos exercícios espirituais. Porque se existem exercícios para o corpo e para o intelecto, é certo que também existem exercícios para o espírito, para a consciência, de maneira que essa possa se desenvolver e alcançar a sua potência máxima, desde aquele que deseja tais coisas esteja disposto a pagar o preço e a se exercitar na busca da expansão da consciência em direção à redenção da mente, da alma e dos pensamentos, sujeitando essas características do homem à vontade de Deus e à sua santidade, como também à potência de sua força, de maneira que nós tenhamos a capacidade de vencer o mal que há em nós e o mal que está fora de nós. Em outras palavras, para que possamos exercer influência na realidade concreta e transformar a nós e aqueles que estão ao nosso redor, para que assim sejamos a luz, como Cristo disse e demonstrou. Para que nós sejamos o sal, como Cristo disse e demonstrou. Vamos lá. Muitas pessoas estão atribuladas porque não conseguem controlar seus pensamentos. Estão atribuladas porque pecaram tanto que começaram a degradar a própria natureza essencial da mente, ou seja, começaram a degradar o próprio espírito humano, começaram a degradar a consciência, e isso criou sequelas psíquicas e espirituais no ser. Sim, os pecados fazem exatamente isso. Por isso que Cristo, através de Paulo, disse que o salário do pecado é a morte. É a morte, mas é uma morte em conta-gotas, porque é como uma pessoa que se intoxica lentamente e quando se dá conta é tarde demais para reverter o quadro, então ela morre. Mas retomando, as pessoas se degradaram por conta do pecado. E o pecado fez com que elas tivessem suas mentes destruídas. E elas já não conseguem controlar a si mesmas enquanto seres humanos, ou seja, não conseguem lidar com a própria vida terrena, como também não conseguem lidar com a vida interior que está tão degradada. Mas, como Cristo disse, arrependei-vos e crede no Evangelho. Se arrependa de seus pecados, crê em Deus e comece a lutar. Mas comece a lutar com inteligência. Lute para se afastar de pessoas que te levam ao erro. Pare de assistir coisas inúteis. Pare de perder tempo com redes sociais. Pare de ficar falando bobagens. Pare de ficar lendo coisas inúteis e comece a se desenvolver espiritualmente através da prática do bem, crendo que o sacrifício de Cristo é o suficiente para te libertar, para te perdoar. E através dessa fé você irá fundamentar os exercícios espirituais, porque Jesus Cristo te dará força e te dará a saída que você tanto precisa. Só que para isso vocês têm que estar disposto a se sacrificar por essa transformação. Se você não estiver disposto a se sacrificar por essa transformação, a sair do comodismo degradante, porque é um comodismo incômodo, porque você está sofrendo, mas mesmo assim não faz nada, se você estiver disposto a se mover, você será livre. Mas é necessário, como eu disse, sacrificar-se. Através desse sacrifício, você começará a se transformar. Ouça esse áudio quantas vezes forem necessárias. E busquem essa transformação. Agora que você já sabe que tem que se afastar de pessoas erradas, de coisas erradas, de práticas nocivas como imoralidade sexual, fornicação,
masturbação, pornografia e todas as coisas semelhantes a estas. Invejas, cobiças, contendas, mentiras e coisas desse tipo, tem que combater essas coisas. Tem que buscar encontrar a Deus e a si mesmo. Para isso, como eu disse, primeiro passo, arrependa-se e creia em Cristo. Segundo passo, comece a fazer o que Ele manda. E o que Ele manda foi exatamente o quê? Foi que as pessoas vivessem para a perfeição e para a sabedoria, buscando no amor a expressão concreta da sabedoria celestial na prática da vida cotidiana. Isso mesmo. O amor prático é a manifestação concreta da sabedoria. E esse amor não tem nada a ver com aquela coisa romantizada de filmes ou das religiões modernas, ou modernos no termo dos templos, do secularismo religioso. Digo aqui uma fé fundamentada na justiça de Cristo, na prática do que Ele manda. Agora que você já sabe o que Ele manda, que é viver para a perfeição, você tem que saber o como atingir isso. E eu não serei hipócrita. Eu estou nessa luta e quero que vocês entrem nessa luta, porque essa é a única luta que vale a pena. A luta para sermos pessoas melhores. A luta para sermos pessoas mais parecidas com Deus na prática. Na prática. Na concretização da sabedoria do amor. Do amor não romantizado. Do amor prático. Do amor que repreende. Do amor que reconhece os erros com sinceridade. Do amor sofredor, que vive a verdade. Ou seja, que reconhece seus erros, que não culpa ninguém, que não culpa Deus, que não culpa o diabo, que culpa a si mesmo. Fala, eu errei, foi culpa minha vida ficou errada, desgraçada por culpa minha, mas assim, sabendo eu que foi culpa minha, posso pedir perdão a Deus, posso me perdoar e agir para mudar. Se você culpa o diabo, se você culpa a Deus, se você culpa outras pessoas, você nunca muda. Porque você não consegue perceber que o único culpado das suas desgraças é você mesmo. Mas Jesus Cristo veio orientar as pessoas a essa realidade, para que elas tivessem a redenção de suas almas e a transformação de seus pensamentos em busca de uma mudança. Sim, em busca de uma redenção concreta e real, que se manifesta no espírito, mas também que se expressa na realidade física da vida material. Quando digo vida material, não falo de dinheiro, riqueza, falo da sua vida física, do seu corpo físico, da sua estrutura psíquica, da sua estrutura familiar, profissional. Tudo isso, quando você colocar em prática o ensinamento de Cristo, você será transformado em tudo. Mas é necessário sacrificar-se, como eu falei, sair do comodismo. Comece então a visitar asilos. De vez em quando, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, visite asilos. Ajude o morador de rua que você vê todos os dias, nem que seja um pão, uma água, uma palavra de fé. Se afaste dos erros, como já foi falado. Leia as Escrituras e abomine a ignorância. Abomine os pecados e abomine a ignorância. Busque ler a Bíblia para praticar. Leia o livro de Provérbios. Leia o livro de Sabedoria. Leia o livro de Eclesiástico, Eclesiastes, Cantares, Provérbios, Salmos, os 4 Evangelhos, o Velho Testamento. Leia para praticar. Aconselho, comece lendo pelo Provérbios. E pratique com fé. Leia outros livros também, livros de outras religiões. Bhagavad Gita, se não me engano. O livro de Krishna. Ou seja, lá nesse livro é revelado uma história de um rei ou príncipe que tinha que lutar contra a sua própria família para proteger o reino e proteger aqueles que confiaram nele.
que era o país inteiro praticamente. E é dito a batalha de seu coração. Ali você aprenderá muitas coisas da vida. E o mais importante, quando você observar os ensinamentos de Cristo e os exemplos de Cristo, você começará a se transformar em um Cristo. Porque é exatamente isso. Nós devemos ser Cristos, expressão da imagem de Cristo, ser como Ele. E esse é o caminho da transformação. Agora que você já sabe as coisas mais importantes, que é o arrependimento e a santificação, prática do bem, afastar-se do mal, agora você pode adentrar nos exercícios espirituais. Lembrando que, se você começa na caminhada, você não deve jamais parar. É seu dever continuar até o fim, até a morte. Porque aquele que para e regride, se destrói 7 vezes mais. Aquele que persiste e permanece, esse eleva-se cada vez mais. Às vezes vai ter altos e baixos, porque o crescimento é como um gráfico de investimento na bolsa de valores. Numa empresa sólida que vai crescendo continuamente, mas o crescimento não é constante. Ela cresce continuamente, mas não constantemente. Tem os períodos de altos e baixos, mas sempre para cima. Por isso é necessário perseverar e não desanimar nos períodos de baixo, sempre indo em frente. Sempre indo em frente. Agora vamos lá. Os exercícios espirituais começam com a respiração. Ou melhor, começam primeiro com a declaração, a confissão de Cristo e de Deus que habitam no coração do que se arrepende. Digam exatamente isso que eu vou falar para vocês. Vocês podem personalizar segundo aquilo que vocês sentirem em seus corações também. O supremo bem, que é Deus, está em mim. Eu estou envolto pelo supremo bem. E o supremo bem, que é Deus, me dá vida e existência. Ele me forma e me cria. Ele me faz existir. E seu poder está dentro de mim, em meus pensamentos. O supremo bem me dá força para vencer os meus medos e tornar-me um ser humano melhor. Deus, Cristo, o supremo bem, habita em mim. Cristo morreu para me ligar ao bem supremo e o bem supremo mora em meu ser, em meu intelecto, em meu interior e me guia à sua justiça. Porque Deus é santo e por essa santidade ele me guia a ser santo. Porque Deus é poderoso e por esse poder ele me guia a ser corajoso. Porque Deus é santo e justo e assim me fará também. Porque Deus é íntegro e me fará honesto. Porque o supremo bem, que é Deus, habita em mim e há de manifestar seus atributos em mim. Eu estou envolto no supremo bem. E o supremo bem luta por mim, busca o meu bem. Após falar isso com toda a confiança, fé e sinceridade. Sim, no começo pode parecer estranho, esquisito ou até superficial, mas se você praticar todos os dias, entenda que exercícios espirituais não são exercícios eventuais, são exercícios contínuos e diários. Depois que você dizer essas palavras, o seu dever agora é se sentar em uma posição firme, com a coluna ereta, ou pode se deitar também. E a partir daí, você vai respirar profundamente. Você vai dar um sorriso e respirar profundamente. Puxará o ar até o máximo de seus pulmões. Lentamente. Você vai respirar lentamente, puxando o ar lentamente durante 5 segundos até o máximo de seus pulmões. Depois você vai esperar 2 segundos e soltar o ar até o máximo de seus pulmões durante 5 segundos. Esperar por 2 segundos, respirar novamente e assim sucessivamente até
completarem-se 10 minutos de respiração. Lembrando que a respiração é desse modo. No entanto, você deverá estar com os olhos fechados e com o foco de sua visão concentrada na fonte de seu nariz, ou seja, na raiz do nariz, aquele pedacinho entre os olhos. Concentrará ali. Você vai respirar concentrando seus olhos na raiz do nariz, com olhos fechados. Olhos fechados. Sempre que o seu foco se desviar, você volta. Não se importe com os pensamentos que vierem. Você tem que persistir. E depois de alguns dias, nenhum pensamento mais vai te atrapalhar. E se atrapalhar, vai ser muito fácil voltar o foco. Faça isso, 10 minutos, fazendo isso todos os dias. Depois a segunda parte. A segunda parte você vai continuar deitado, com os olhos fechados. Só que aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar um tema positivo, um tema bom, que vai te ajudar a crescer intelectualmente, espiritualmente, no conhecimento de Deus e no conhecimento dos homens. Você pegará um tema como justiça, ou como um versículo de Cristo, que Cristo fala: eu vos dou a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não turbe-se o vosso coração, nem vos atemorize. Você pega uma frase de Cristo, uma frase boa de algum sábio, uma frase ou uma palavra que você queira desvendar, que você queira entender em profundidade e começa a refletir sobre ela com o foco da sua visão na raiz do nariz, olhos fechados, respiração agora normal, focando nos pensamentos, e você vai começar a descrever que nem a frase de Cristo, que Cristo fala: eu vos dou a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, não turbei vosso coração, nem vos atemorize. Aí você fala: eu vos dou a paz. Que é a paz? Então, você responde, você se pergunta e responde. A paz é a ausência de atribulações psíquicas e a capacidade de transpor barreiras sem se desesperar. Eis que Cristo vos dá essa paz. Então ele diz: eu não vou lá dou como o mundo a dá. Ele não dá essa paz como o mundo a dá. O mundo dá essa paz através de quê? Das riquezas perecíveis, das alianças político-sociais, das coisas que envolvem a matéria, as quais são perecíveis. Mas ele não nos dá essa paz de acordo com o mundo, não como o mundo dá. A paz de Cristo é verdadeira. A paz de Cristo transcende a materialidade e está ancorada num reino eterno e celestial, fundamentada na esperança de uma vida eterna. Eis que você fará essas descrições em busca do conteúdo essencial da frase, do entendimento concreto. Se você fizer isso, aos poucos o seu intelecto vai se tornar poderoso e você irá começar a controlar a sua mente e os seus pensamentos e se tornará um ser humano melhor. Esse é dois dos exercícios espirituais. A respiração vai ajudar a fortalecer o seu cérebro, porque irá oxigená-lo de maneira a equilibrar os fluxos energéticos do cérebro, da glândula píneal e também do cérebro como um todo, do córtex, porque você vai começar a ter uma respiração rítmica, não aquela respiração de qualquer jeito. Você vai se disciplinar. Isso vai fortalecer o seu intelecto de maneira fisiológica, mas também te ajudará na questão da concentração, e a concentração, consequentemente, te ajudará a ter domínio sobre seus pensamentos, e a reflexão irá integrar em seu espírito conhecimentos profundos que vão transformar o seu raciocínio lógico, o seu raciocínio mental, as estruturas plásticas de seu cérebro e vão te impulsionar a mudança. Se vocês acharem difícil para entender, ouçam várias vezes e pesquisem na internet para vocês entenderem.
Mas o mais importante é que vocês pratiquem, porque o que vai gerar resultados é prática. A compreensão desses ensinamentos pode vir depois que vocês já tiverem praticado. O essencial é que vocês pratiquem, colham os resultados. Enquanto praticarem, vão ir estudando para compreender as coisas que envolvem esses ensinamentos. Agora vamos fazer o apanhado geral. Primeiro, arrependimento, transformação inicial, reconhecimento dos erros, parar de culpar o diabo, parar de culpar os outros, parar de culpar a Deus, reconhecer que você é culpado. E depois de reconhecer essa culpa, dizer a si mesmo, agora eu vou mudar. Porque se eu fiz essas coisas, eu vou consertar e Deus vai me ajudar. Porque Ele ajuda todo mundo que quer consertar as coisas. É exatamente isso que Ele quer. Ele quer que as pessoas queiram consertar as coisas. E Ele vai ajudar. Ele sabe que as pessoas não conseguem consertar sozinhas, mas Ele vai ajudar. É só acreditar. Depois do arrependimento, começar a cortar as coisas ruins, as obras da carne descritas em Gálatas capítulo 5. Imoralidade, mentira, cobiça, inveja, adultério, fornicação, brigas, contendas, vícios, idolatrias, pornografias, mentiras e todas as coisas que envolvem esse tipo de natureza perversa. Segunda coisa, buscar o conhecimento. Ler a palavra de Deus, ler livros espirituais, ler livros de outras religiões, ler livros da sua profissão, estudar para você conquistar a sua faculdade ou um emprego melhor, seja lá o que for, usar o tempo com sabedoria. Fazer orações constantes nos seus pensamentos, no seu desejo. Sim, você tem que desejar o dia inteiro. A oração constante pode ser tomada como aquela oração que é feita nos pensamentos e também aquela que é feita através do desejo interior da mudança. Quando você deseja o dia todo ser uma pessoa melhor, você está clamando a Deus, me faça uma pessoa melhor. A oração do desejo, a oração dos pensamentos, a oração verbalizada e a oração do Espírito. Vários tipos. A do Espírito ocorrerá eventualmente. Agora que vocês já sabem disso, do apanhado geral, depois os exercícios contínuos e constantes, e por fim, o exercício da imaginação. A imaginação é importantíssima. Para que vocês desenvolvam imaginação, aconselho que vocês pensem nas obras de Cristo. Isso mesmo. Lembrem de como ele foi. Não utilizando o referencial dos filmes, mas tentem imaginar da sua própria cabeça como ele fez as coisas, como ele se portou diante de Pilatos, como ele se portou diante dos fariseus. Lembre da sua dignidade diante do Sinédrio, quando o Sinédrio o acusava, cabeça erguida, um rei verdadeiro, isento de culpa, mas ao mesmo tempo sem nenhum, como se eu posso dizer, sem aquele sentimento de que da vítima, ele era uma vítima, mas ele estava ali como um rei, cabeça erguida, diante de Pilatos, governador dali da região, cabeça erguida, dignidade. Imagine a dignidade dele, sinta a dignidade dele. Imagine a dignidade dele no Getsemane, enquanto sofria. Imagine a dignidade dele quando ele estava na mesa com seus apóstolos. E mesmo sabendo que um deles ia traí-lo, ainda permaneceu sem fazer alvoroços, digno, a dignidade de um verdadeiro Deus. Imaginem isso. Integrem isso dentro de vocês. Imaginem as obras de Cristo, os exemplos de Cristo, e integrem isso dentro de vocês. Projetem isso sobre vocês. E aos poucos vocês vão adquirir essa força.
Eis alguns dos exercícios espirituais. E do mais importante, arrepender-se e crer em Cristo. Porque ele morreu e ressuscitou para te dar a chance e a força para corrigir os seus atos e receber a redenção pela fé. Você tem o poder. Você tem, como posso dizer, a responsabilidade de tomar posse desse sacrifício e de Cristo e ir em frente para mudar a sua vida, os seus pensamentos, a sua realidade e, consequentemente, a realidade dos que estão ao seu redor, trazendo paz para as outras pessoas, sendo luz, sendo sal. Você reclama, mas não faz nada para mudar. Vive no comodismo incômodo. Prefere ficar lá sendo ferroado, deitado, ao invés de levantar e fazer alguma coisa. Vai lutar. Vai vencer o pecado. Vai trabalhar, vai estudar. Vai se dedicar, vai vencer a si mesmo e você terá paz. Faça os exercícios, estude, trabalhe, ajude o pobre necessitado, faça o bem às pessoas, pregue o evangelho, se afaste de pessoas inúteis, pare de perder tempo com pessoas bobas. Quando você começar a fazer isso, as pessoas vão te odiar. As pessoas, eu não vou falar que é todos, generalizar, mas na maioria dos casos, as pessoas vão falar que você é santinho, vão falar mal de você, vão falar um monte de baboseira de você, vai falar que você ficou doido em alguns casos. Mas não se importe, são ignorantes. Lembre de Cristo na cruz. Eles não sabem o que fazem, são ignorantes. São ignorantes. Se transforme e depois poderá transformá-los, ajudá-los a se transformar. Mas corte relação com essas pessoas que não querem o seu bem. Lembre-se, o supremo bem luta por você. E Deus é o supremo bem. Aquele que habita no coração do que se arrepende, do que quer mudar, do que quer se transformar, do que quer fazer alguma coisa de útil para si mesmo e para os outros. Se arrependam e façam algo de útil. Não permitam que suas almas sejam condenadas e suas vidas desgraçadas. Porque a maioria das pessoas vive vidas miseráveis, vidas desgraçadas, sejam pessoas ricas ou pobres, exatamente porque não querem buscar a utilidade para o próximo, o serviço e o sacrifício, o autossacrifício para se tornar uma pessoa melhor. É difícil, mas é a melhor coisa que qualquer ser humano pode fazer. Eu estou nessa batalha e quero que vocês também entrem nessa batalha, para que nós sejamos a luz e o sal deste mundo, para que nós sejamos lamparinas lumiares em um reino de trevas, para que nós possamos ajudar muita gente e ajudar a nós mesmos e nossas famílias. Porque diz a palavra de Deus: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Se arrependam e não deixem suas almas serem destruídas e nem suas vidas desgraçadas.